Respire esse ambiente. Esse é um ambiente que não vai ficar aqui. Seja um frasco nessa noite. Seja um frasco hoje. E permita esse ambiente entrar em você. E leva esse ambiente para casa. Leve esse ambiente para casa. E derrama esse perfume na sua casa. Derrama essa essência na sua casa. A sua casa vai cheirar esse mesmo ambiente, ó. E será como aquela mulher na casa de Simão. Todo mundo foi embora, mas ela tinha um cheiro nos seus cabelos. Todo mundo foi embora, esqueceu o perfume, mas ela tinha o perfume nos seus cabelos. E toda vez que o vento batia, quando o vento batia, aquela essência, aquele ambiente retornava. Há muitos que entram num lugar como esse e apenas sente o perfume. Mas existe aqueles que dizem: Senhor, eu quero ser o frasco. E onde eu chegar, esse perfume vai exalar. Seja este o lugar. Sim. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Só olha para esse irmão que está perto de você. Mira, fita os teus olhos nos olhos dele.
Fita os teus olhos nos olhos dele e seja tomado de uma alegria do Senhor. Seja tomado da alegria do Senhor. E nessa alegria seja fortalecido neste lugar. Desfrute desse tempo, olhando, mirando, mira. E seja tomado da alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela é a tua força. Se a tua esposa está aqui, seja extravagante. Se a sua esposa, seu esposo está aqui, seja extravagante. Mas também você pode pegar teu irmão, ser extravagante, dar um beijo nele também. Fala, meu irmão, é bom demais estar com você aqui. É bom demais estar com você aqui. Aleluia. Aleluia. Totalmente a ti. Totalmente a ti. Totalmente. Eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, eu quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos, me arrastar. Aí, Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser teu amigo, eu quero comer no teu prato, calçar os teus pés nos teus sapatos, te abraçar. Te arrastar. Jesus, eu amo muito você. Vou pegar tuas sandálias, se esconder pra você não sair.
Hoje eu quero estar perto de ti e te abraçar. La, 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 e te abraçar. La, 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 la. Aleluia. Amém, queridos? Você pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Se deixar, a gente fica aqui abraçando, se jogando. Quanto tempo que eu não escuto essa canção? E te abraçar. Lá, 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 lá. E te abraçar. Lá, 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 lá. E te abraçar. Lá, 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 lá. Abra sua Bíblia, queridos. João, capítulo 4. Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta em João, capítulo 4. Nós estamos aqui nesta noite essa que o Senhor marcou para nós estarmos aqui. E enquanto estávamos orando para o que o Senhor queria ministrar ao nosso coração, o Senhor ministrou e gerou no meu coração de nós compartilharmos a respeito desse tempo que nós estamos vivendo e qual é a perspectiva que Deus tem para que a sua igreja se mova nesse tempo. Quando eu falo de perspectiva, eu não falo de expectativa. Porque quando nós falamos de expectativa, a expectativa ela tem a possibilidade de ser frustrada. Nós podemos ter uma expectativa em algo e essa expectativa pode ser frustrada. Mas a perspectiva é quando, independente do tempo que vai acontecer, você continua aguardando, porque você sabe que vai acontecer. Então Deus tem uma perspectiva sobre a igreja nesse tempo. Nós estamos entrando agora, nós estamos em dezembro, né? Dezembro de 2021. Nós estamos exatamente no ano, né, que antecede o 4º jubileu da nossa nação. Não é isso? Em setembro, a nossa nação faz 200 anos. 4º jubileu. E quando você fala em jubileu, quando você vai ler na Bíblia sobre jubileu, quando você vai estudar em Israel sobre o jubileu, você vai entender que o ano do jubileu é um ano de posicionamentos. E o que vai acontecer no ano posterior ao ano do jubileu tem a ver com a semeadura e com o posicionamento que se tomou no ano que antecedeu, que no caso para nós o ano de 2022, o próximo ano,
que entra o ano de 2022, e quando chegar em setembro, abre-se o tempo do jubileu. Então, o período que antecede o jubileu é um período de uma semeadura de posicionamento. E o Senhor vai se mover exatamente correspondendo a esse posicionamento. E o que nos chama a atenção é que se posiciona, quando Israel se posicionava alinhado com Deus, Deus trazia para Israel 7 anos de um tempo muito próspero. Mas quando Israel estava desalinhado, vinha 7 anos de um tempo muito difícil, de guerras, de batalhas. E nós estamos exatamente vendo na nossa nação agora, contando já de setembro, de 7 de setembro de 2021 até 7 de setembro de 2022, esse ano que antecede o jubileu. E aí, se você está acompanhando o que está acontecendo a nível mundial, você sabe que vamos entrar no ano do jubileu em 2022, veio um ano 2023, e existe uma agenda sendo programada, quantos entendem isso? De 2023 a 2030, os irmãos estão entendendo? E essa agenda, exatamente de 2023 a 2030, são exatamente 7 anos. Então fala para o seu irmão, ano do jubileu, e uma agenda que começa durante 7 anos. O que Deus está querendo falar conosco nesse tempo? Para essa nação. Estamos entrando no ano do 4º jubileu. Vamos entrar no jubileu e posterior a esse jubileu há uma agenda programada de coisas que vão ser ou que pretendem estabelecer durante esses 7 anos até chegar em 2030. Então eu creio que Deus está chamando a atenção da igreja brasileira para anteceder a essa agenda, para se mover de maneira profética e precisa, antecedendo esses 7 anos. Porque o posicionamento da igreja antecedendo esses 7 anos vai determinar o veio profético que vai mover durante esses 7 anos que vem. Então fala para o seu irmão, olha para ele e fala, na agenda lá de fora, há uma sequência de escassez. Mas na agenda de Deus, há um mover profético sobre a igreja. E eu creio, amados, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você que isso não é algo que eu li na palavra, isso o Espírito gerou no meu coração. Que Deus poderá, dependendo do posicionamento da igreja, fazer dessa nação um lugar de escape durante esse período de 7 anos de fome que virá sobre toda a terra. Se a igreja brasileira, porque nós estamos exatamente dentro de um período extremamente profético, um ano que antecede o ano do jubileu, que é um ano também político, vai ligando os pontos. E depois desse ano começa a contagem dos 7 anos dessa agenda. Deus está nos dando a oportunidade de ler esse tempo, de compreender essa época e se posicionar corretamente para aquilo que nós podemos mudar todo o processo ou nos tornarmos um celeiro de Deus para atrair os famintos. As nações olharão para o Brasil e falarão, há um povo que se posicionou, há comida no Brasil, então vamos para lá. Quantos creem nisso e podem dizer comigo um aleluia, um glória a Deus? E eu creio que Deus vai estar sinalizando e liberando palavras proféticas, alinhamentos proféticos em vários lugares da nossa nação para ecoar esse som. Eu creio que é um som que Deus está liberando para que a igreja brasileira se posicione. E eu creio que esse ano que antecede, ou já entramos,
é exatamente um ano em que a igreja deve se posicionar em arrependimento. Eu creio que o ano de 2021, final do ano 2021, que começou a partir de 7 de setembro, até 7 de setembro de 2022, é um período que Deus está dando para a igreja brasileira se arrepender. E se arrepender de quê? Por que que hoje Deus está reunindo a liderança neste lugar, a liderança dessa região, de algumas cidades vizinhas, para liberar sobre a tua vida uma palavra de que precisamos transicionar uma igreja que foi motivada e conduzida a se atrair para o Senhor, para buscar uma necessidade e transformar nessa igreja para ter uma fome por uma responsabilidade. Então viemos durante muito tempo e ouvindo e muitas das vezes pregando e atraindo o povo para vir para o Senhor por causa da sua necessidade. E por causa disso nós temos uma igreja menina. Por causa disso nós temos uma igreja bebê. Nós, em vez de estarmos lidando com a mesa de reis, muitas vezes estamos lidando com a mesinha de creche. Estamos lidando com uma igreja menina, uma igreja que não rompe, uma igreja que não compreende. Por quê? Porque dos altares foi dado para ela papinha, dos altares foi dado para ela, olha, nós estamos trabalhando como que Papai Noel gospel, faz um agradinho para o papai, que o papai vai dar um presentinho para você. Então a igreja cresceu como? Aquela que vem com a listinha e o papai vai lhe dar os presentinhos. Mas fala para o seu irmão, chegou o tempo que eu e você, ou nós mudamos a linguagem, ou o que vai acontecer vai pesar primeiramente sobre nós. Então fala para o seu irmão, você está entendendo isso? Toda vez que nós olhamos a Bíblia vai nos mostrar sempre, irmãos. A Bíblia vai nos mostrar sempre Deus falando sobre duas mulheres e fazendo paralelo com a igreja, sim ou não? A gente vai ver isso no decorrer da história, no decorrer da palavra, a gente vai vendo isso. A gente encontra lá Sara e Agar, a gente encontra Ruth e Orfa, sim ou não? A gente encontra Ana e Penina, a gente encontra várias mulheres que estavam juntas e o Senhor apontando para identidades da igreja ou comportamentos da igreja. Toda vez que você olhar essas duas mulheres, você vai ver que há um comportamento. Duas mulheres em uma mesma situação, mas que têm comportamentos diferentes. Por exemplo, vemos a Ruth, né? Ruth e Orfa. Ruth e Orfa, quando ouviram a situação que elas iam passar agora através de Noemi, que teria que sair, né? Que teria que retroceder, e elas teriam que sair da sua nação, ali elas tiveram que tomar uma decisão, sim ou não? E é interessante que quando receberam a notícia, as duas choraram, sim ou não? As duas choraram, lamentaram, né? E tem muita gente que chora e fala, Senhor, a partir de hoje, dia 31 de dezembro, Senhor, agora vai acontecer, e chora, só que uma beijou e foi embora. Então o fato só de chorar, Deus já está cansado de ver a igreja só chorar. Deus está chamando uma igreja para o seu posicionamento. Aquela que diz, olha, onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quantos entendem isso? Então, por isso que muitas das vezes nós estamos vivendo um tempo onde estamos vendo pastores, líderes, desistindo, abrindo mão, por quê? Porque está vendo um povo que está indo embora nesse momento. Nesse momento difícil, nesse momento tumultuado. Por quê? Porque esse momento foi um filtro de Deus. E se você teve alguém que foi embora da sua congregação, glória a Deus. E Deus manteve os que já estavam e levou aqueles que estavam só o corpo, mas o espírito não era o mesmo. Não estava com o coração lá. Mas Deus levou, mas Ele vai trazer aqueles que estão alinhados com o mesmo propósito.
que vai entender esse tempo, que vai entender essa época, porque a palavra diz que nenhum de nós, nem o próprio Filho, sabe o dia que ele virá, mas Tessalonicenses vai dizer que uma igreja que lê o tempo e a época não será pego de surpresa. A Bíblia declara, olha, o Senhor virá como ladrão, mas não para aqueles que estão na luz. Então, quando o Senhor vier, não será algo que vai ser pegar a gente de surpresa. Não, vamos estar compreendendo o tempo e as estações. Então, fala para o seu irmão, compreender o tempo e as estações não é para meninos, é para filhos maduros. Por isso que a Bíblia vai dizer que mesmo que você seja um herdeiro, mas se você não chega ao nível de maturidade, você não difere de um escravo. Então muitas pessoas estão escravas exatamente de viver o quê? Um Deus que supre as suas necessidades. E aqui nessa palavra que nós vamos ler, na verdade, não vou nem ler. Só temos líderes aqui, né? Então podemos falar direto. Você está aí. Deixa ali, dar um beijo ali no gay. Chegou, vice-versa. Cadê ele ali? E aí, cara? Você me abandona. Estou tudo endividado. E aí? Como é que tá? Desculpa, irmãos. Como é que tu tá, cara? Tá me devendo um pudim. Tudo bem, Lidana? Firme. Então vamos lá, irmão, depois desse intervalo aqui, não poderia deixar de vir aqui. Eles ali. Falou que eles não vinham ali. Então, irmãos, nós estamos aqui falando o quê? Qual o texto aqui? A mulher samaritana. Sim ou não? Todos conhecem essa história? Muito bem. Então não precisamos ler a Bíblia, fechar aqui. Que, sinceramente, irmãos, quando eu estou com líderes, eu não gosto de ficar abrindo Bíblia, não. Porque todo mundo aqui come, né? Todo mundo se alimenta da palavra e conhece. Então, vamos lá. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Senhor, ele vai a Samaria. E a palavra vai declarar que era necessário ele passar por aquele lugar. Em algumas versões mais aproximadas, vai dizer mister. Né, que alguns irmãos da Assembleia de Deus pegou para falar, é mistério. Né? Mas quando a Bíblia fala desse tipo de necessário, não é um necessário de uma necessidade de itinerário, mas uma necessidade de propósito. Quando ele fala, era necessário passar por Samaria, ele está dizendo, olha, há um propósito para se cumprir em Samaria. E quando ele chega na cidade chamada Sicar, ele senta no poço e manda os discípulos entrarem na cidade para buscar comida. Porém, o Senhor já tinha um plano, nós sabemos disso. Era necessário ele passar por aquela cidade, porque embora aquela mulher não soubesse, ele já tinha marcado um encontro com aquela mulher. Assim como ele marcou conosco. Fomos encontrados, talvez alguns de nós fomos encontrados como jamais imaginaríamos. E quando chegamos em determinado lugar, o Senhor nos achou. Na verdade, nós buscamos ao Senhor, mas é Ele que nos encontra, Ele que nos acha e nos toma. Eu costumo dizer, até já falei aqui no sacerdócio, se não me engano, sobre isso, que quando o Senhor fala para nós entrarmos no nosso quarto, e lá Ele vai nos responder, Ele vai trazer resposta para a nossa vida, entendemos que quando entrar no quarto e vamos falar com Ele, na verdade é para nós entrarmos no quarto e sermos agarrados por Ele, porque Ele já está lá querendo encontrar a gente. Não é a gente falando, eu vou lá encontrar com o Senhor. Não, Ele já está lá dentro, faminto por você. Então, quando você entra, Ele te agarra. Então, muitas das vezes, quando eu entro no quarto, eu entro em silêncio e falo, Senhor, já está aí? Então, eu entro e fico quietinho. Daqui a pouco eu vou sentindo Ele. Você começa a sentir que Ele começa a te abraçar. Daqui a pouco você não consegue falar mais nada, porque Ele te toma. É como nós falamos ontem, a presença estava no Santo dos Santos. Quando o véu rasgou, foi a presença que saiu, não foi o sacerdote que entrou. Então, quando nós olhamos, o Senhor marca um encontro com aquela mulher, mas ela não sabe, e Ele se senta no poço e manda os discípulos entrarem na cidade. Aonde os discípulos entraram? Aonde? Na cidade. E de onde que a mulher vem? Da cidade. Os discípulos entram na cidade com uma necessidade.
Qual era a necessidade dos discípulos? Comida. Eles estavam com fome. E aquela mulher sai da cidade também com uma necessidade. Qual a necessidade daquela mulher? Água. E ela vem com o seu cântaro. E quando ela vai andando em direção ao poço, a palavra vai nos mostrar que ela escolhe o pior horário do dia. Os irmãos, quantos aqui já foram a Israel? Israel, quantos vão? É melhor essa pergunta. Amém. Então, quando chega nesse horário, irmão, de 3 horas, que você está andando naquela parte do deserto, graças a Deus, todos os anos eu estou dentro do ônibus, está o ar-condicionado ligado, aleluia. Mas se você estiver do lado de fora, você sente um calor extraordinário, mas você não sua. O calor de Israel é um calor assim seco. Então você não sua, mas você desidrata. Então você tem que estar bebendo água mesmo se estiver frio, porque ele vai te desidratando. Então por quê? Porque exatamente por causa da posição, o sol fica um pouco mais próximo. E exatamente nessa hora que essa mulher vai no poço, é esse momento que o sol está mais quente, mais próximo. E ela escolhe essa hora por quê? Por causa da sua história que nós já conhecemos. Uma hora que não vai aparecer homem nenhum. Uma hora que não vai ter ninguém zombando da sua história. Uma hora que não vai ter ninguém julgando a sua história. Então ela pode ir ali tranquilo. Só que naquele dia, fala comigo, o plano deu errado. Porque quando ela chegou lá, quem estava lá? Ele. Esperando por ela. Queimou o filme hoje. Já viu quando você, antigamente, né, quando tirava foto que tinha um filme? Queimou o filme. Ela fez um plano, mas ele tinha outro. E é interessante, porque Jesus, conhecendo a história daquela mulher, ainda antes dela se apresentar, já sabendo que ela poderia ser julgada, ele manda os homens entrarem na cidade. E fica sozinho para estar com ela. Por isso que existem momentos da nossa vida que se chamam Getsemane. Fala para o seu irmão, se você não passou, você ainda vai passar. Que lugar é esse chamado Getsemane? É um lugar maravilhoso. É um lugar que você liga para o intercessor, ele está dormindo. Você liga para o teu amigo, ele te abandona. Você fala, Senhor, fala alguma coisa, e há silêncio. Mas ele quer tratar com quem? Com você, sozinho. O Espírito está começando a ministrar meu coração aqui, que tem pessoas que estão dentro de Getsemane e estão descobrindo isso agora. Já ligou, já pediu ajuda, já falou, vou ligar para fulano, e deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito te impediu de ligar, porque ele queria falar com você. E quando ele quer falar com você, o amigo não atende, o intercessor não atende, o auxiliar não atende, o presidente não atende, ninguém atende, porque é o dia dele tratar contigo. Então ele manda todo mundo entrar na cidade e fica ali aguardando aquela mulher sozinha. Quando a mulher chega, já vê o Senhor. E o Senhor fala para ela, me dá água. E ela fala, como sendo o Senhor um judeu, me pede água. Aí ele responde para ela assim, a resposta doida do Senhor. Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria água. Se eu fosse aquela mulher, eu falava, você é doido, você me pede água e tem água para me dar? Você está louco? Mas aquela mulher começou a perceber que tinha algo diferente acontecendo ali. Então o Senhor começa a tratar com ela. Ela começa a falar sobre o poço que foi cavado por Jacó. E que talvez, se o Senhor era maior do que Jacó que tinha cavado aquele poço. E o Senhor começa a falar para ela, olha, se você beber dessa água, que água era essa? Fala comigo, a água da necessidade. Se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Vou repetir. Se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Quantos pastores estão aqui? Levanta a mão. Bem alto. Aleluia.
Então, quem está do lado desse pastor, dessa pastora, as pastoras levantaram também, né? As pastoras estão aí? As pastoras, pastora? Então, quem está do lado desse pastor, dessa pastora, se for marido, se for esposa, melhor ainda, olha para ele e fala o seguinte: de vez em quando, você está reclamando que algumas pessoas não mudam. Todo dia te procuro no gabinete e é para falar a mesma coisa. Agora fala para ela, se ajeita na cadeira. A maioria das vezes é que ela está refletindo a água que ela está bebendo. Se a água apresentada é a água do suprimento de uma necessidade, o Senhor está dizendo, vai voltar a ter sede. Se você beber dessa água, que é a tua necessidade, você vai voltar a ter sede. Agora você pode olhar para todo mundo e falar assim, se você busca o Senhor, por causa da sua necessidade, você voltará a ter sede. Então aquela mulher não entendeu o que o Senhor estava falando e ela volta para o natural e fala, Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui passar essa vergonha, para que eu não tenha mais que vir aqui passar esse constrangimento. Me dá dessa água que vai jorrar no meu interior para a vida eterna. Aí o Senhor entra na verdadeira necessidade. Como eu falei ontem, o Senhor dá a volta lá na Dutra. E de repente, quando você vê, a espada está na tua cara. Porque quando ela falou, Senhor, me dá dessa água, é como se ele dissesse, eu vou te dar sim, mas cadê teu marido? Aí ela para, meu marido? É, você quer beber da água? Vai lá e traz o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Bem disseste, porque já tiveste 5, agora está com o 6º, e esse não é o teu marido. Aí ela faz aquela coisa que todos nós fazemos quando o Senhor nos cerca. Mudamos de assunto. Senhor, vejo que tu és profeta. Aqui dizem que é para a gente adorar aqui. E dizem lá em Jerusalém que é para adorar lá em Jerusalém. Aí o Senhor olha para ela e fala assim, e o que você tem a ver com isso? O assunto não é esse, mulher, não importa agora se é aqui ou se é lá. Porque os que adorarão ao Pai, adorarão Ele em espírito e... Me conta a tua verdade. Eu não quero só que você fique ligado misticamente em coisas espirituais. Eu quero saber qual é a tua verdade. Porque se você está preocupado em adorar, os que adoram ao Pai, adorarão em espírito e em verdade. Deixa eu dizer uma coisa, vai chegar a hora, e na verdade já chegou. Fala para o seu irmão, a espada na cara. Quando ele falou, já chegou, ele está dizendo, é a tua hora de falar comigo a verdade. Então aquela mulher começou a compreender que ela estava diante de alguém que era diferente. E o Senhor começa a tratar com a verdadeira necessidade dela. Qual era a primeira necessidade que aquela pessoa que tinha? Água. Mas a necessidade que ela tinha era algo dentro dela. E o Senhor sabia. O que Ele queria tratar era a verdadeira ferida que havia na sua alma. E Ele começa a tratar com ela, sozinho, não tem discípulo para ver, não tem testemunha, não tem ninguém para contar a fofoca. Cara a cara, olho no olho, me fala a verdade. E o Senhor começa a tratar. E nesse interim que o Senhor está tratando com ela, ela fala, Senhor, eu vou ali. E os discípulos chegam. E quando ela sai, ela agora retorna para a cidade. E os discípulos estão voltando da cidade. Só que antes dela sair, a Bíblia vai dizer assim, e ela abandona o cântaro. Repita comigo, ela
abandona o cântaro. E o que o cântaro aponta? A sua. Então ela veio com a necessidade, encontrou-se com o Senhor, abandonou a necessidade e entrou na cidade. Tudo idade. Quase que enrola aqui a língua. Abandonou a necessidade e entra na cidade. Só que quem está vindo da cidade? Os discípulos. Então, duas classes de igreja se encontram com o Senhor e entram na mesma cidade. Uma igreja são os discípulos e outra igreja é a mulher samaritana. Qual dos dois é você? Porque ela veio com a necessidade, se encontrou com o Senhor e abandonou a necessidade e entrou na cidade. Mas quando ela entra na cidade, não há mais necessidade nela. Agora ela abraçou uma responsabilidade. Entende? Então agora ela entra na igreja, pastor Mário, entra na cidade com uma responsabilidade. E os discípulos estão voltando da mesma cidade e estão trazendo para o Senhor aquilo que era uma necessidade. Se eles só voltassem com a necessidade, estava bom. Mas eles ainda pensaram que era a necessidade do Senhor. Senhor, come. O Senhor olha para eles e fala: cara, os caras estão comigo 2 anos, andando comigo. Eles saem da minha presença, entram na cidade com a necessidade e volta só suprido na sua necessidade. Vamos esperar a mulher. A mulher entra na cidade e encontra com os homens da cidade. Fala comigo, com os homens da cidade. Porque na verdade eram exatamente as pessoas com quem ela não queria encontrar. E agora ela fala para aqueles homens o que ela encontrou do lado de fora, quando ela foi buscar a sua necessidade. E agora ela entra com a responsabilidade qual? Eu não vou ficar com essa revelação sozinha. Então ela vem transmitir para a cidade aquilo que ela recebeu lá no poço. Olha, eu conheci um homem e ele contou tudo que eu sou. Será ele o Cristo? É a pregação com maior hermenêutica, homilética, exegese, né? Tudo que você possa pensar de estrutura teológica, ela usou nessa pregação. Qual? Conheci um homem e ele falou toda a minha vida. Será ele o Cristo? E a palavra declara que toda a cidade, fala comigo, toda a cidade veio atrás daquela mulher. Agora, quem era aquela cidade? Quem era aquela mulher? Aquela cidade, aqueles homens eram os que desprezavam aquela mulher. Eram os que olhavam para aquela mulher e viam nela uma pecadora. Viam nela uma mulher com atitude prostituta. E aquela mulher sai envergonhada da cidade para buscar água. Mas quando ela volta para a cidade, algo diferente está naquela mulher. Por quê? Aqueles homens a ouviram. Aqueles homens deram a atenção àquilo que ela falou. Então vemos 2 igrejas. Uma sai da presença do Senhor e entra na cidade com uma responsabilidade. Os discípulos saem da presença do Senhor, entram na cidade com a necessidade e retornam com a necessidade. Fala para o seu irmão, está entendendo que tipo de igreja nós estamos formando? Fala para o seu irmão, essa é a igreja brasileira, que se move com o Senhor pelo que Ele tem na mão e não tem compromisso com a face. Não tem compromisso com a santidade. Não tem compromisso com o reino. Ela trabalha para Deus. E uma igreja que trabalha para Deus, ela quer receber salário. Porque toda pessoa que trabalha para alguém, trabalha para receber. Por isso ela faz questão de falar, não, eu estou trabalhando para Deus. Só que Deus não quer que a gente trabalhe para Ele. Deus quer que a gente trabalhe com Ele.
Fala para o seu irmão, quem trabalha para alguém é empregado desse alguém. Agora, o filho é que trabalha com o pai. Entende? Então, o empregado trabalha para alguém, ele quer receber salário. Agora, o filho que trabalha com o pai, ele não precisa de salário. O filho que trabalha com o pai, ele não está preocupado de quanto que ele vai receber. Por quê? Porque ele já é herdeiro de tudo que o pai tem. Só que nós estamos gerando uma igreja, estamos gerando um povo que não consegue descansar em pastos verdejantes. Por quê? Porque nós estamos ensinando uma igreja que fica faminto para suprir a sua necessidade. Então ela come os pastos verdejantes e não tem lugar para descansar. Porque o desespero de resolver a sua necessidade é maior do que descansar em Deus. Porque descansar em Deus significa abandonar as necessidades. Descansar em Deus significa, eu vou cultuar a Deus, não porque eu preciso de alguma coisa, mas porque há um propósito do Pai para que eu faça, há um propósito para que eu cumpra. Então, enquanto a igreja for uma igreja que trabalha para Deus, quando o salário atrasa, ela pede para ir embora. Atrasou o salário já é problema. Brigou com o gerente. Brigou com o gerente, vai embora. Pede as contas. O salário não está sendo pago adequadamente. Agora fala para o seu irmão, e filho? Filho está preocupado que a empresa cresça. Filho está preocupado que a coisa prospere. Filho, vai tirar alguma coisa? Pai, se o senhor quiser me dar, tudo bem, mas se o senhor não quiser me dar, eu estou aqui trabalhando. Eu estou contigo. Filho, então vamos lá. Vamos ali consertar um carro? Vamos, filho, coloca a chave de fenda aí. Tu não sabe nem mexer, mas eu vou colocar na mão aqui, vou te ajudar, vamos lá. Aí ele ajuda a consertar, mas quando chega lá dentro de casa, ele fala, mãe, eu consertei o carro com o papai. Fala para o seu irmão, fala, a gente é só isso, cara. É só um bebezinho que segura a chave de fenda e o pai segura a nossa mão e vira. E ele fala, filhão, fizemos juntos, cara. Ele não está preocupado se você está trabalhando para ele, para poder fazer algo para que ele te responda. Há pessoas que entram na igreja e falam, pastor, olha, eu vou servir a Deus, mas eu quero fazer uma campanha, eu quero fazer um propósito, Tem gente que chega para mim, dá vontade de matar. Pastor, eu quero fazer um propósito, eu vou jejuar e Deus vai abrir a porta. Eu falei, desgraçado. Tu vai jejuar para Deus abrir a porta? Desde quando o jejum é para abrir porta? O jejum é para matar você, miserável. Que você não está entendendo o propósito. Então nós estamos gerando uma igreja que está trabalhando para Deus, amados. Nós estamos gerando uma igreja que está buscando salário. Por isso, muitos pastores estão desistindo do ministério, mas isso é consequência da água que estão bebendo. O Senhor falou, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, cara. Se a tua água, se o porquê você faz é para suprir a necessidade, se prepara, vai voltar. É aquele famoso ditado, dor de barriga não dá uma vez. E o que o Senhor estava mostrando com essa palavra? Quando essa mulher entra na cidade e ela abandona o cântaro, o que ela está dizendo? Se eu suprir a responsabilidade, Ele vai suprir a minha necessidade. Então fala para o teu irmão, o suprimento na tua necessidade está exatamente quando você abandona ela. Porque fala para o seu irmão, não é pecado você ter problemas, você ter dificuldade e ter necessidade, mas é pecado quando a necessidade senta no trono do teu coração. Porque se ela senta no trono do teu coração, é ela que te governa.
E você vem dizendo que é para Deus, mas está fazendo por causa dela. Quando você vem e coloca a necessidade na frente, você está fazendo exatamente como os filhos de Jacó. O que os filhos de Jacó fizeram? Eles foram lá, mataram José, sim ou não? Mataram ou não? Mataram. Para poder contar para o pai, ó pai, teu filho morreu. Então eles tinham que contar a história que o filho morreu. Foram lá pegar o pano, a roupinha do José. E a roupinha de José, irmãos, cria problema. Por quê? Porque a roupa de José é uma roupa de honra. É uma roupa que o pai escolheu fazer. E todo mundo ficou com inveja de José, porque José usava aquela roupinha especial. E eles pegaram aquela roupinha especial, sujaram de sangue, e vieram diante do pai e falou: aqui, pai, é o sangue do teu filho. Fala para o seu irmão, quando você vem buscar o Senhor, por causa da necessidade, sem abraçar responsabilidade, você está levantando as mãos, dizendo para o pai: pai, olha aqui o sangue do teu filho. E o sangue do filho está na tua mão. Porque quando você troca a necessidade por uma responsabilidade, você está desprezando todo o princípio do propósito. É como se o sangue do filho estivesse de novo nas nossas mãos. Então, toda vez que a pessoa vem diante do Senhor, diante do altar, estamos te adorando, Senhor. Mas o cheiro que sobe é o cheiro do sangue desprezado. Porque você está me adorando por causa das coisas que eu te dou. Você não está me adorando por causa do propósito. Você está me adorando porque você quer fazer alguma coisa, mas você não quer submeter ao que eu quero que você faça. Você está me adorando porque é agradável para você fazer o que você faz na igreja, mas talvez o que você faz na igreja é exatamente o que eu não quero que você faça. E nós estamos às vezes como Marta, fazendo coisa para agradar o Senhor, e o Senhor está dizendo: Marta, não é nada disso que você está fazendo, apenas uma coisa era necessária. Não, Senhor, mas eu estou trabalhando para ti. Tá bom, você está trabalhando para mim, mas eu quero que você faça o que eu quero. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia alguns chegaram e falaram: Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome, eu preguei, eu dirigi uma igreja, eu conduzi um povo, eu discipulei. Senhor, tu não sabe quantos gabinetes eu fiz. Ele ia falar: muito bem, filho, você está correto, você fez em meu nome. Só tem um detalhe: você não fez para mim, você usou meu nome, mas não era para mim. Entende? Então precisamos mudar a nossa linguagem e amadurecer essa igreja para esse tempo que vem. Porque esse tempo, irmãos, vai ser um tempo pior do que o que nós experimentamos nesse tempo da pandemia. E se nós não trabalharmos o amadurecimento dessa igreja, aí sim, irmãos, nós vamos chorar muito. Porque vamos sentir o peso de não ter feito o que era para ser feito, porque estávamos preocupados em suprir necessidades. E quando a gente fica preocupado em suprir necessidade, em vez de a gente ser aquele que acende o fogo, a gente vira bombeiro. A gente fica apagando um foguinho aqui, um foguinho ali, um foguinho aqui, um foguinho ali, e toda vez está resolvendo probleminha na igreja. Porque quando uma igreja se move por necessidade, ela sempre vai ter problema. E está na hora da gente transicionar a mente de ovelha para uma mente sacerdotal. Porque só tem madura aqui, né? Só tem madura aqui. Porque ovelha, irmão, só faz cocô. É só para isso que presta. Por isso que nós recebemos como ovelha, mas matamos ela no altar. A questão é que nós estamos falando que o altar é um lugar de promoção. Então as pessoas estão desejosas de estarem aqui, mas qual altar que é lugar de promoção? Todo altar é lugar de morte. Todo altar é lugar de derramar sangue. A igreja é o único lugar que as ovelhinhas vão para o altar e pensam que vai voltar. Vem, ovelhinha. Vem, ovelhinha. Onde nós vamos? Vamos para o altar. Ela vai toda felizinha.
Se nós não ensinarmos a igreja que ela vai ter que padecer por amor de Cristo, que vai chegar o momento que ela vai ter a arma na cara, e ela vai ter que ter autoridade para dizer: eu não vou negar o Senhor. Se nós ficarmos gerando uma menina, se nós ficarmos fazendo da igreja uma creche, se nós ficarmos fazendo da igreja um lugar onde as pessoas são supridas na sua necessidade, quando chegar nessa hora, meu irmão, não tenha dúvida, elas vão negar e elas vão recuar. Fala para o seu irmão, e não precisa muito, é só você dizer não, elas já vão embora. Imagina no que vem. Estamos antecedendo, irmãos, o ano do jubileu. Daqui a alguns meses, setembro de 2022, o Brasil completa o seu 4º jubileu. E o que nós estamos semeando agora vai determinar o que será os próximos 7 anos. Eu quero crer que uma igreja vai se posicionar. E eu quero crer que o Senhor vai mudar, liberar um decreto sobre esta nação. E as nações da terra serão atraídas a este lugar, porque haverá um celeiro farto, porque há uma igreja que será gerada em um nível de maturidade para abandonar as necessidades e abraçar a sua responsabilidade. Porque o mínimo que o Senhor espera de uma igreja é que ela alcance a sua cidade. E quando falamos de uma igreja assumindo, alcançando a sua cidade, nós não estamos falando de denominação, estamos falando da igreja. Estamos falando de uma igreja sem rótulo, estamos falando de uma igreja sem placa, estamos falando de uma igreja que só chama por um nome, porque é sobre este nome que ele declara que virá a cura sobre a nação. Então não virá no nome de um ministério, não virá no nome de um pastor, não virá no nome de uma instituição, é aquele povo que se chama pelo nome do Senhor. E aí escute isso, fala para o seu irmão, se ajeita aí para tu não quebrar a cadeira. A palavra declara que todo nome que se apresenta no lugar do Senhor, o próprio Senhor o apaga. Por isso que nós estamos aí caçando algumas pessoas que há 10 anos, há 20 anos atrás, estava fluindo na nação e nós não estamos encontrando-os. Por quê? Porque o Senhor não fala que vai matar o ídolo, Ele fala que vai apagar o nome dos ídolos. Então pensa aí, há 15 anos quem ministrava a tua vida. Pensa há 15 anos atrás qual eram os ministros de adoração que você escutava, que ministrava, que você babava, caía no chão, ficava lá no quarto rolando para um lado e para o outro, e você ficava lá, meu Deus, que ambiente é esse? Eu pergunto para você, onde eles estão? Cadê eles? Porque o Senhor falou, é no meu nome. Cada nome que se colocar eu apago. Cada nome que se colocar eu apago. Cada nome que se colocar eu apago. Então fala para o seu irmão, olha para ele e fala, tira o teu nome da frente. Olha para ele, olha nos olhos dele e fala, tira o teu nome da frente. E olha para ele, agora, cadê os pastores que estão aqui? Levanta a mão de novo. Agora foi mais lento, por quê? Mais lento. Então escuta, eu espero que não tenha. Eu espero que não tenha. Mas eu vou dizer, tira teu nome da placa. Tira a tua foto do banner. Apaga você, o teu nome, antes que o Senhor venha e apague. Tira a tua foto. Tira teu nome. Para de divulgar tua instituição. E fala em nome que está sobre todo nome. Porque é por causa desse nome que a nação será sarada. Enquanto houver outro nome, o Senhor não fará, querido. Quem está fazendo ministério tal? De quem é o líder desse ministério? Pastor fulano de tal e a pastora fulano de tal. Olha a foto deles ali. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, nunca falei para vocês isso não, né? Cheguei na igreja, fui ministrar uma palavra semelhante a esta. Foi igual a do
do cavalo de Elias, da carruagem de Elias, né? Entrei na igreja. Quando eu entro na igreja, rapaz, aquelas, como é que chama? De encher em tamanho real o pastor e a pastora. Eu olhei assim e falei: pode mudar a mensagem, Senhor? Aí ele: não. Falei: deu ruim, Senhor, nunca mais volto aqui. Porque eu ainda dei disfarçado, falei: tira a sua foto da placa. Mas na mesma hora, quando eu saí do culto, estava só o ventiladorzinho lá, que mantinha lá o bonequinho de movimento. Bonequinho de posto. Estava só o ventiladorzinho lá, eu olhei assim e falei: agora sim, vou embora tranquilo. Nunca mais me chamaram. Já tem uns 10 anos que eu fui lá. Nunca mais chamaram. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos tirar o nosso nome. E precisamos tirar de sobre nós, de sermos a resposta para as necessidades. Temos que ensinar o povo a abandonar a necessidade diante do Senhor, descansar no Senhor e abraçar a sua responsabilidade. Meu irmão, tu quer viver as promessas de Deus? Abraça a tua responsabilidade. Traz a cidade. Começa pela tua casa. Começa pela tua rua. Começa pelo teu trabalho. Começa pela... eu gostaria de pregar. Tu tem um ótimo lugar para você pregar. Prega em casa. E prega em casa sem Bíblia. Porque muitas vezes nós temos que pregar e de vez em quando usar a Bíblia. Pregar e de vez em quando, se necessário for, usar a Bíblia. Porque a carta viva. A carta viva somos nós. Então olha para o sermão e fala: temos que nos arrepender. Por esse tempo que nós liberamos do altar, fizemos campanha, fizemos a campanha das portas, a campanha dos milagres, as 7 segundas-feiras da resposta, o dia que Deus vai fazer isso, o dia que Deus vai fazer aquilo. A gente fazia agenda para Deus. A gente tem um negocinho assim legal, né? A gente fala: quarta-feira é o dia do milagre, segunda-feira é o dia da resposta. E o dia que o fogo vai descer na tua cabeça é quando? Temos que nos arrepender, irmãos, porque ter gerado uma igreja menina. E agora estamos agindo como Eliseu. O que Eliseu fez? Vem cá, Elias. Está igualzinho. Não, era melhor ele ser Eliseu, né? Mas fica aqui. Deixa eu ser. Está aqui Elias. Elias, o homem que fez o fogo descer, sim ou não? Aleluia. Estamos conversando aqui e Elias me pergunta: Eliseu, o que tu queres, cara? Você não está colado comigo à toa. Eu quero só a porção dobrada. Não era do Espírito de Deus, era do teu Espírito. Então, Eliseu, eu vou gerar um ambiente para você, para acontecer isso. Se você estiver comigo, fala para o seu irmão: nível de fidelidade. Se você estiver comigo, vai acontecer. Aleluia! Mas se não tiver, não vai acontecer. Fala para o seu irmão: você está pronto para dizer isso para a tua igreja? Pastor, estou precisando de uma resposta de Deus. Se você andar comigo em fidelidade, vai acontecer. Agora, se você for infiel, não vai acontecer, filho. Que isso? O Senhor está se dirigindo como Deus? Sim, porque Ele está em mim. E aquele que quer ver o Pai, vem a mim. Não há transferência. Então,
Se você for fiel, vai acontecer. Eliseu não sabia que aquele era o dia. Vem o cavalo de fogo e fum! Separa os dois. Elias, vou te liberar agora, sobe ao céu no redemoinho. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Aí, ele subiu em que, irmãos? Mas o que a igreja falou? Que ele subiu aonde? Na carruagem de fogo. E a carruagem de fogo estava onde? Fala comigo, na terra. Elias subiu, a carruagem ficou. Por quê? Porque a carruagem era a resposta do que Eliseu pediu. Porque Elias orava e o fogo descia do céu. Mas ele queria a porção dobrada. É a porção dobrada? É. Então o fogo agora vai andar contigo. Então você não vai precisar mais orar para ele descer, você vai andar no meio dele. Por isso que quando ele foi lutar contra o exército sírio, tinha um moço. Agora vem o moço, vem cá, moço. Agora é ele. Chegou ele, o moço. Está aqui o moço. Lindo. Claro que você é muito profético, estamos uma noite profética. Está aqui o moço. Esse moço viu Elias separado de Eliseu? Não. Ele viu os carros de fogo descer? Não. Mas ele agora está com Eliseu e está vendo o exército sírio vindo. Então Eliseu vem e pergunta: filho, o que está acontecendo? Meu pai, o que faremos? É assim que o povo vem. Né, Mário? O que faremos? O que aconteceu? Tem um exército tremendo lá fora. Filho, maior é o que estão conosco do que o que estão com eles. Você crê? Senhor, eu não consigo ver como o Senhor está vendo. Então vem cá. Abre os olhos, Senhor, para que ele veja. Fala para o seu irmão: esse é o seu lugar. Não adianta você querer que ele veja se você não elevar a dimensão dele. Não adianta você querer que um menino veja o que você está vendo se você não pegar o menino no colo e não colocar os olhos dele na mesma direção que os seus, para que ele possa ver o que você está vendo. Então, se você mantém uma igreja menina, não adianta chamá-la para a guerra, entende? Porque ela não vai ver o que você está vendo. Aí você começa a reclamar: Senhor, tu me deu uma igreja muito difícil, Senhor, esse povo não cresce, esse povo não rompe. O que você está dando para essa igreja? Que tipo de alimento, que tipo de água você está dando? Você está ensinando essa igreja que ela vai ter que abraçar uma responsabilidade, ou você está continuamente dando a ela água para suprir a sua necessidade? Então o nível do que ela come é o nível do que ela corresponde. E muitas das vezes a comida, amados, é dizer não. Muitas das vezes a comida é dizer: você não vai fazer. Muitas vezes a comida é dizer: você não vai estar. Mas a gente quer ser bonzinho. A gente quer fazer uma coisa boa. Só que o bem também faz parte da árvore que o Senhor falou para não comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o bem que você faz, se você quer fazer, não é a vontade de Deus, quem deu o mesmo fruto é Satanás. Então fala para o seu irmão: não é porque é o bem. Fala para ele: não é porque é o bem que é de Deus. Pode ser o bem e ser servido pelo diabo. Porque todo bem que te afasta do que é a vontade de Deus é servido pelo diabo. Então a pessoa vem: pastor, eu estou precisando. Então vou orar para Deus te abençoar. E se Deus não quiser abençoar, irmãos?
E se Deus não quiser abrir, mas nós estamos acostumando com uma igreja que vem como uma creche e nós estamos lá como os provedores. Não vai, Deus vai abrir a porta, meu irmão. Deus vai abrir a porta. Deus falou que vai abrir. Ou Deus vai fazer como ele falou com essa mulher: vem cá, o teu problema não é essa porta não, o teu problema é que você precisa tratar a tua alma. Porque talvez você vai para esse emprego e não vai estar satisfeito nesse, vai querer em outro. Você entra no emprego e fala: não, Deus me respondeu. Daqui a um mês está lá fazendo parte da greve. Não, o emprego foi resposta de Deus. Foi resposta de Deus? Foi. Aí um mês tem greve lá, está ele lá no meio fazendo greve. Mas tu não falou que era resposta de Deus? Não, mas aí é os meus direitos. Esse é o problema. Você pensa que tem direito. Então, se nós vamos criando uma igreja que caminha bebendo água da necessidade, ela vai sempre ter necessidade, amados. Precisamos levantar essa igreja, erguer ela e colocá-la para ver os olhos e ver que há um exército cercando Eliseu. Então agora aquele jovem pôde ver o mesmo que Eliseu estava vendo. Então ele viveu o dobro do que viveu Elias. Mas existia um jovem chamado Geazi, que era para viver 4 vezes a unção que estava sobre Elias. Se Eliseu viveu 2, Geazi ia viver 4, mas ele preferiu a lepra. Geazi, aonde você estava? Geazi estava igual aquela mulher, querendo contar uma historinha, e Eliseu querendo saber a verdade. Eu estava dando uma voltinha por aí, é mesmo? Por acaso o meu espírito não estava sobre ti e viu quando você procurou aquele homem? E tomou daquele homem o que eu não peguei? Então agora a lepra que estava naquele homem, agora pousa sobre ti. Fala para o seu irmão: você está preparado para falar isso? O teu coraçãozinho é muito bonzinho, porque o teu coração bonzinho vai ter que dar conta diante do Senhor. O teu coração legalzinho vai ter que dar conta diante do Senhor. De quê? Das portas que se abriram? Não, das que você não fechou. Então, amados, como nós começamos a falar, esse é um tempo de arrependimento. Arrepender daquilo que nós pregamos. Foi bom para ontem? De repente até foi. Foi legal para alguns receberem a Jesus? Foi. É uma porta. E o Cristo? É uma porta para ser salvo? É. Mas e viver o reino? É o caminho? É. E a verdade? Como é que vai entrar na vida? Se só quer viver no caminho. E muitas vezes quer viver no atalho desse caminho. Nem no caminho está na ciclovia. Do lado, andando do seu jeito. Andando com o seu equipamento, com a sua ferramenta. E nós estamos falando: não, vai lá que eu te abençoo. Não, Deus vai honrar. Não, Deus vai... E Deus está lá falando: não, eu quero é matar. Não, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Fala para o seu irmão: você vai responder por isso. Então é melhor que você feche a porta. Para que quando ele der testemunho, irmãos, eu vim contar meu testemunho. Qual o teu testemunho? Deus fechou a porta. Porque quando Deus fecha a porta, Ele vai abrir a certa. Mas para abrir a certa, Ele tem que fechar a errada. Então o testemunho é as portas que Deus fechou. O testemunho não é a porta que Deus abriu. Porque a porta que Deus abriu já estava aberta. Já estava preparada. Agora, as que Ele fechou, que foi você que inventou, eu e você que vamos inventando, Deus fala assim: não, Senhor, o Senhor não quer. Não, agora sim. Só que a gente não quer dizer não. A gente não quer fechar portas. Então o povo vem e pensa: não, eu vim para ser abençoado. Deus vai me abençoar? Ele vai te abençoar, mas primeiro, tua responsabilidade. Viva a tua responsabilidade. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala para ele: viva a tua responsabilidade. Deus não tem nenhum
compromisso com a tua necessidade. Nenhuma. Deus não tem nenhum compromisso com os teus sonhos. Deus não tem nenhum compromisso com os teus projetos. Aí você fica pregando lá: meus irmãos, não deixe de ser sonhador. Você sonha e Deus vai manifestar e vai trazer à luz. Você está doido? Está louco? Coloca os teus projetos nas mãos do Senhor, que nesse novo ano os teus projetos vai desatar. Vai, se for os projetos do Senhor. Se não for, vai desatar não, filho. O povo indo embora por causa da tua palavra. Você disse que ia desatar e não está desatando nada. Você diz que Deus vai realizar o sonho, Deus está realizando. Por quê? Porque Deus tem os sonhos dele. Ele não se preocupa com os seus. Mas o meu sonho é maravilhoso. Você pode sonhar à vontade. Agora, vivê-los só se estiver alinhados com o sonho do Pai. Está preparado para morrer assim? Então Deus não vai abençoar teus sonhos. Deus não vai abençoar teus projetos. Deus já tem algo para você pegar. E isso está dentro da tua responsabilidade. Então tem muita gente que foi embora porque havia uma promessa que Deus ia abençoar os meus sonhos e eu não vivi. Graças a Deus, porque a pior coisa que tem é você pedir algo fora da vontade de Deus e Deus te dá. Porque foi exatamente o que o povo falou: Samuel, nós queremos um rei. E Samuel: gente, não é uma boa. Nós queremos o rei, não é uma boa. Deus falou: Samuel, vem aqui, dá o rei que eles estão pedindo. Recebeu um salvozinho. Então, olha para o seu irmão: cuidado. Fala para ele: cuidado, para você não pedir tanto. Não pedir tanto, que Deus acabe te dando. Porque, João, é muito fácil a gente errar a rota e reconhecer e voltar. Agora, como é que você se arrepende de uma rota que está dando certo? Como é que você se arrepende de uma coisa que você está fazendo fora da vontade de Deus, mas está dando certo? Você vai pegar lá a geração de Caim e a geração de Sete, você vai ficar doido. Porque a geração de Caim construiu coisas pra caramba. Quem toca instrumento ali, geração de Caim. Você usa faca, você usa garfo, geração de Caim. Você usa instrumento de guerra, você faz parte do exército e sabe lidar com guerra, geração de Caim. Uma geração que fez, mas antes de fazer, o texto diz assim: e saiu Caim da presença do Senhor. Agora você vai em Sete, você não vai ver Sete fazer nada, nem sua geração, mas vai ver contando os seus dias, dizendo: e tantos viveram tantos anos, e tantos viveram tantos anos, e tantos viveram tantos anos, e esse viveu tantos anos. Fala para o seu irmão: sabe o que significa? Por mais que você produza, por mais que você faça, por mais que você pense que está sendo um sucesso, se é fora da vontade de Deus, não é contado. Então fala para o seu irmão: o que é contado é o que é feito na presença de Deus. Por isso o salmista vai dizer: Senhor, ensina a contar os meus dias. Não é ensina a fazer coisas. Porque a geração de Caim fez, a geração de Sete foi contada. Qual que você prefere? Prefere chegar diante do Senhor e falar: Senhor, contamos os nossos dias e alcançamos coração sábio, exercendo a nossa responsabilidade? Ou você quer chegar lá e falar: Senhor, olha, eu fiz coisa pra caramba, eu supri, eu fiz isso, eu dei, eu fiz e aconteci, ninguém passou necessidade, porque eu supri a necessidade de todo mundo. Senhor, eu te servi em teu nome. Aí ele fala: joia, vai você e todo mundo que você serviu para a esquerda. Fica lá aguardando a conversa. Fala para o seu irmão: tempo de arrependimento. Talvez nós tenhamos que vir diante do altar, amados,
e colocar anos da nossa história aqui, que talvez não tenha sido contado para nada. Talvez nós passamos ano da nossa vida ministerial fazendo coisas, suprindo necessidades, e não estava sendo contado para nada, porque não estava alinhado com uma responsabilidade. Mas hoje é o dia. O momento é agora. Talvez essa palavra veio dentro de você, te matando. E deixa eu falar para você com muita simpatia por você. A intenção era essa mesmo. Não tenho nada. Não posso mentir. Minha religião não permite. A intenção era que você ficasse com essa cara de burro murcho mesmo. Que você pudesse entender, e talvez você está aqui dizendo: Senhor, fiz tudo errado. Que bom que você chegou nesse nível. Porque quando você entende isso, o Senhor passa a contar e dizer: não, eu posso continuar contando com você. Porque o problema do Senhor não é quando você erra. O problema do Senhor é quando Ele não pode te usar mais. Porque todo aquele que o Senhor vai usar, primeiro Ele prova. Queimou. Então hoje o Senhor está te provando com a palavra. Talvez Ele tenha desnudado o teu ministério, pastor, aqui hoje. Talvez Ele mostrou para você que tudo que você fez e você julgou muito bom, com direito até a honras ao mérito, pura palha, vai queimar. Não há consistência. E talvez você tenha que deixar tudo isso para trás hoje. E voltar lá para a tua comunidade, para o teu povo. E falar: gente, eu vim aqui hoje para matar vocês. Assim como eu morri lá. Vim compartilhar com vocês um pouquinho dessa morte. Vamos abraçar a responsabilidade. Acabou. Se você fazia a campanha, meu irmão, em nome de Jesus, para. Se você ficava fazendo dos dias dos cultos uma agenda, para. Se você ficava determinando: não, hoje vai ser o dia do... Para. Se submete à responsabilidade. Leva a igreja a viver uma responsabilidade. Leva eles a entenderem que há um propósito, e que o propósito é maior do que o ministério. O propósito é maior do que o que Ele faz na igreja. Porque Deus está muito mais preocupado com o que você é do que com o que você faz. Então não adianta você fazer se o que você é está tão latente diante dEle. Entende? Então você tem que ser quem Ele te chamou para ser. O que você vai fazer não importa. Talvez você não tenha que fazer nada. Você só tem que ser. Aquela mulher só entrou na cidade e falou: olha, fui desnudada ali. Tem um cara lá fora que falou tudo que eu estava escondendo. Tudo que eu sou. Só isso. Vamos lá ver quem é. E talvez exatamente o que você precisa fazer diante da tua comunidade é dizer: irmãos, eu encontrei com o Senhor. E Ele me mostrou exatamente que eu estava totalmente errado. Mas Ele me deu uma oportunidade de acertar. E nós vamos acertar. Amém? Então se coloca de pé agora. A pergunta é: e agora?